Olá, meu nome é Ricardo Costa, sou aluno do pós-PET da UFBA. Nessa matéria de Geoquímica Ambiental, vou estar apresentando um trabalho sobre contaminação por chumbo na cidade de Tamar da Purificação, Bahia. E nesse trabalho, vou falar um pouco sobre as características físicas e químicas do chumbo, falar um pouco também do seu ciclo geoquímico, além também de falar um pouco sobre as rotas de exposição humana ao chumbo e falar um pouco da cidade de Tamar da Purificação e os problemas causados pelo chumbo nessa cidade. E também quais foram as medidas impostas pelo governo, depois souber da contaminação, e o que foi feito com as escórias do material depois que a fábrica fechou. Características químicas e físicas. Bom, o chumbo é um elemento químico que é representado pelo símbolo Pb na tabela periódica, e ele possui características físicas e químicas bem distintas. E do ponto de vista físico, o chumbo é um metal pesado, de cor azul acinzentada e brilho metálico. Sua densidade ela é notavelmente alta, o que acabou contribuindo para que sua utilização fosse em diversas aplicações, como tubulações, soldas, projéteis. Já quimicamente, o chumbo ele é relativamente inerte, o que significa que ele não reage facilmente com outros elementos. No entanto, ele pode formar compostos com outros elementos, sendo muito comum encontrar sulfeto e óxidos. Inclusive, um dos compostos mais conhecidos é o sulfeto de chumbo, que é conhecido como galena também. E ele é uma fonte muito importante de chumbo na natureza. Mas é importante notar também que, embora o chumbo ele seja muito utilizado industrialmente, em uso excessivo, inadequado, ele pode acabar levando a sérios problemas de saúde, porque ele é tóxico. E, portanto, algumas medidas rigorosas foram adotadas para limitar sua presença em produtos de consumo e em alguns processos industriais. Isso visando, principalmente, proteger a saúde humana e também ao meio ambiente. Bom, falando um pouco do ciclo geoquímico do chumbo. Ele vai acabar envolvendo os processos naturais, pelo qual esse metal ele é liberado, transportado, transformado e acumulado na Terra. Isso inclui a liberação na atmosfera por fontes naturais e também pela atividade humana, a ação antrópica, a deposição do solo na água, a absorção por plantas e animais, o acúmulo nos sedimentos, também pela diagênese e edificação que vai formar rochas sedimentares, além também da mineralização em depósitos como a da galena. E o ciclo do chumbo também vai acabar envolvendo o ciclo da água, porque a água vai transportar esse metal, então os dois ciclos são intimamente ligados um ao outro. Agora, vou falar um pouco sobre as rotas pelo qual o chumbo ele pode se expor o ser humano. No caso, pode acontecer por diversas rotas. Isso inclui a inalação de partículas atmosféricas, que são provenientes de combustíveis fósseis, também pela ingestão de água contaminada, pela tubulação ou pelas soldas de chumbo, também no consumo de alimentos que foram cultivados em solos contaminados. Outra forma também é o contato com produtos de consumo como brinquedos e joias e a exposição ocupacional em algumas indústrias específicas. A exposição crônica ao chumbo ele pode dar problemas à saúde, principalmente em crianças, porque vai causar danos neurológicos e também perturbações no desenvolvimento da pessoa. Então, a criança contaminada por chumbo, ela acaba sofrendo muito mais do que um adulto, porque vai impedir o seu desenvolvimento do seu corpo. Falando um pouco agora sobre Itamar da Purificação, que é uma cidade localizada na Bahia, e é uma cidade com uma rica história e cultura afro-brasileira, que é conhecida principalmente por suas tradições ligadas ao candomblé. Ela abria umas festividades religiosas, como é o caso do Bem-Bé do Mercado, e também como a Lavagem da Purificação, que atrai diversas pessoas, diversos turistas para poder ver essas festividades. Ela há diversos terreiros de candomblé que são renomados no país. Já economicamente falando, ela foi historicamente centrada na agricultura. Só que com o passar do tempo, essa centralidade foi se diversificando e outros ramos econômicos foram aparecendo na cidade. A cidade possui também patrimônios históricos, como a Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação. E apesar de tudo isso, ela passou por alguns desafios ambientais, que foi causado pela contaminação por chumbo. Mas ainda assim, hoje em dia, o turismo cultural e religioso, ele atrai muitas pessoas para visitar essa região por causa das suas tradições culturais. Então, falando um pouco agora sobre o problema do chumbo em Santa Amaro, tudo começou na década de 60, quando foi instalado a Cobrac, que é a Brasileira de Chumbo na cidade. E desde sua instalação até dezembro de 93, foi produzido entre 11 mil
a 32 mil toneladas de chumbo por ano. Então, não tem como negar que essa atividade da indústria ela foi responsável diretamente pela poluição e contaminação da cidade por chumbo. E já com o objetivo de medir o teor de chumbo e cádmio no Rio Subaé, Reis 75, ele realizou medições em 10 pontos da cidade durante o período de um ano. Isso acabou encontrando teores até 60 vezes superior ao nível que é estabelecido pela OMS para chumbo, que é de 0,1 miligramas por litro, como a gente pode observar na tabela aí. E o Estado de Reis, ele inclusive contribuiu para a decisão do órgão de negar licença para ampliar a produção da Cobrac. E, além disso, desde o início do seu funcionamento, a Cobrac acabou motivando reclamações de pecuaristas devido à morte de animais. Então, os fazendeiros acabaram custeando estudos técnicos para responsabilizar a empresa pela contaminação do solo, do ar e água, pela morte do gado. Como eu falei antes, é preciso ter um cuidado muito grande quando se fala de criança contaminada por chumbo, porque esse metal ele afeta diretamente o desenvolvimento da criança, então é muito perigoso. Sendo assim, Carvalho ele iniciou o estudo dele em 83, analisando pescadores, só que concluiu que apesar do nível muito alto de pescadores, a situação é ainda mais alarmante entre criança e mulheres mais velhas. Isso porque em 80 Carvalho ele fez um estudo epidemiológico com 650 crianças. E, enquanto isso, Petersen ele investigava a presença de chumbo e de cádmio em alimentos vegetais que estavam próximos à Cobrac, que alertava para a concentração perigosa, especialmente em hortelã e alface. Então, o governo vendo o que está acontecendo, que essa pesquisa sendo divulgada, mostrando que a contaminação por chumbo era muito alta, tinha que fazer alguma coisa. Então, ele impôs algumas medidas à Cobrac, que foi obrigada a remover a população residente de um raio de 500 metros para outras localidades. Também obrigou ela do tratamento das crianças afetadas. Também a construir uma chaminé de 90 metros de altura e instalar um sistema de filtração em todas as fontes de material particulado. Além de suspender a doação de escória e de filtros de chaminés usados e fornecer a roupa para os empregados da fábrica, de uso exclusivo no trabalho. Agora falando do uso da escória, porque depois que de 90, quando o encerramento da atividade da Cobrac foi feita, o foco das pesquisas foi na descontaminação do solo, que tinha de quase 90 mil toneladas de escória contaminada por chumbo e cádmio. E os estudos eles mostravam que a classificação dos resíduos era perigoso, era muito perigoso. Tinha muito chumbo e cádmio naquela concentração muito alta. Então, houve um projeto chamado Purifica, que propôs a remoção da escória e indicou a viabilidade econômica de extrair chumbo e zinco. Contudo, a licença para o reprocessamento ela foi negada devido à preocupação com o risco à saúde. E o que mostrava também que havia essa preocupação, essa inter-relação entre a produtividade e a saúde da população e do meio ambiente. Essas são as referências utilizadas durante o trabalho. E obrigado.